Paz, meu irmão, e aí, como você está? Espero que esteja bem. Irmão, ontem eu fui na casa de uma irmã, a porta dela tinha dado um probleminha, não estava fechando, e eu fui lá consertar essa porta. E depois de ter consertado, a irmã agradeceu, e eu lembrei de uma frase que o irmão sempre diz, que é o corpo cuidando do corpo, o corpo cuida do corpo. E eu disse isso a ela, e parando assim um pouco para refletir, nessa frase, nessa experiência. Nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça, nós os membros, devemos cuidar um dos outros. Porque nós não devemos esperar que outras pessoas do mundo, aqueles que não estão no corpo, que não conhecem o Senhor, venham assim cuidar dos membros, cuidar do corpo. Isso não faz sentido, isso não vai acontecer. Então, nós, tendo esse entendimento que somos membros do corpo de Cristo, devemos estar sempre atentos a sempre estar ajudando os outros membros do corpo de Cristo, ajudando sempre o irmão. Não somente nessa experiência natural, como eu fui lá na casa dela arrumar essa porta, mas sim na questão e na experiência espiritual, sempre impulsionando o irmão, sempre impulsionando o membro do corpo de Cristo a correr, a caminhar, sempre apontando para o alvo, na questão espiritual. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 e o 26. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidando um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então aqui a experiência de estar tão conectados em Cristo, uns aos outros, de que quando um irmão padece, se entristece, passa por uma luta, passa por uma dificuldade, assim nós também nos compadecemos e nos entristecemos com esse irmão. Mas também quando um irmão é honrado, em nós há nós nos regozijamos, nos alegramos com essa honra que o irmão, que o membro do corpo de Cristo recebeu. Então, estarmos atentos e ligados nesse nível, de que quando padece, os outros também padecem. Quando se alegra, os outros também se alegram. Também aqui em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, como o mundo verá Cristo? Conforme o testemunho das nossas vidas. Quando nós amamos uns aos outros, os membros do corpo, assim as pessoas verão o amor de Cristo habitando nas nossas vidas. Assim conhecerão ao Senhor e verão que nós somos os discípulos do Senhor. E amar o membro do corpo, cuidar do membro do corpo, é estar atento, vendo, opa, o irmão está passando por essa dificuldade, eu vou me disponibilizar para ajudá-lo. Ou o irmão está enfraquecendo na fé, eu estou vendo, eu estou percebendo, eu vou lá e vou levar uma palavra para ele de ânimo, uma palavra do Senhor, para que ele seja impulsionado para Cristo. Assim, nós devemos viver de tal maneira que devemos estar sempre sensíveis e olhando um para os outros para poder ajudar, porque
O corpo cuida do corpo. O cuidado mútuo no corpo de Cristo demonstra que somos discípulos de Jesus. O amor não se manifesta apenas em palavras, mas em atitudes. Ajudar espiritualmente e materialmente é um reflexo do amor de Cristo em nós. Aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 17. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, quando nós vemos um irmão passando uma necessidade, uma dificuldade, até aqui o Tiago falando das coisas naturais, até mesmo falta de mantimento, falta do que comer, falta do que vestir, uma energia cortada, uma luz cortada, nós tendo a consciência que somos parte do corpo de Cristo e que nós devemos ajudar uns aos outros, porque é o corpo ajudando o corpo cuidando do corpo, nós vemos e dizemos, não, fiquem em paz, aqueitai-vos que eu vou para minha casa, no meu conforto, onde tenho tudo, mas eu vou estar orando por você. Aqui Tiago dizendo que não devemos ter essa experiência, mas sim a experiência de suprir a necessidade daquele membro. Não somente orar, primeiramente é orar, estar orando em todo o tempo. Isso é uma necessidade nossa diária, estar orando em todo o tempo, para que nós sejamos guardados, supridos, mas também a nossa atitude, que a fé sem obras é morta. Então, obras, fazer, se o irmão está passando uma dificuldade, ir lá e ajudar. O irmão está passando fome, vou lá levar uma cesta básica para o irmão, porque é o corpo cuidando do corpo. Ter essa consciência. Cuidar do corpo de Cristo envolve ações práticas. A fé verdadeira nos leva a suprir as necessidades dos irmãos. Não basta apenas dizer, vou orar por você. Devemos agir quando podemos ajudar. E também tendo aquela experiência de verdadeiramente ajudar, porque eu vejo Cristo na vida do irmão. Então, é Cristo ali, passando por uma dificuldade. Então, ver isso é uma experiência verdadeira do coração, não apenas obras em si vazias, mas ter aquela experiência, sabe? De vou ajudar porque eu amo o meu irmão, não por uma obrigação. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, essa parte é importante, tanto mais quanto verdes que vai se aproximando aquele dia. Então nós sabemos e temos a consciência que o dia do Senhor está prestes, o Senhor está voltando, o dia do Senhor está mais próximo. Então, quando nós vemos o irmão se enfraquecendo, caminhando mais devagar, nós devemos ir até ele e falar, vamos, corre, porque o dia do Senhor está prestes, está chegando, está se aproximando. Aqui eu lembrei de uma experiência, de uma corrida em um estádio, quando há toda aquela torcida e há aqueles corredores e as pessoas ficam ali torcendo, vai, corre, você está chegando. Assim é nós também, não
dentro da arquibancada, porque nós também estamos nessa corrida, mas olhar para o outro está caminhando mais devagar e falar, não, vamos, corre, porque o Senhor está ali, está ali no final, a linha de chegada está ali. Cristo está ali é o nosso alvo. Vamos, corre. Alcançar essa experiência e entendermos verdadeiramente que nós devemos praticar isso diariamente, um com os outros. Devemos incentivar, exortar uns aos outros, permanecer firmes na fé. Nossa responsabilidade vai além do natural, ajudando-nos também no crescimento espiritual. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhais o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Essa parte, ó. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, nós, como os membros do corpo de Cristo, devemos ajudar o irmão a carregar o fardo dele. Isso olhando para os nossos pastores. Eles têm um grande fardo, eles têm uma grande responsabilidade, eles têm grandes lutas, tanto naturalmente quanto espiritualmente. E nós, assim, devemos olhar para com eles e ajudar eles a carregar esse fardo. Não apenas olhar, devemos sim estar orando por eles diariamente, orar em todo o tempo, mas também ajudar ele a umbrar ao irmão nas coisas naturais e as coisas espirituais. Quando nós temos essa consciência que essa responsabilidade é nossa, que nós devemos cuidar do corpo de Cristo, é o corpo cuidando do corpo, e nós vamos e ajudamos os membros desse corpo, nós estamos ajudando lá o pastor. Essa responsabilidade não fica apenas a ele de ir e ajudar e levar uma palavra, porque o corpo todo está um ajudando o outro. Então, assim, nós recebemos mais do Senhor, nós somos mais edificados. Quando nós temos essa consciência. Quem está mais firme na fé deve ajudar quem está mais fraco. Aí lembrando, o irmão citou um tempo atrás, numa reunião, do povo amalequita atacando o povo de Israel. Quando estavam no deserto, o povo amalequita atacaram, assim o povo de Israel atacaram por detrás, atacaram os mais fracos, atacaram por trás, pegando primeiro os idosos, mulheres e crianças, que eram mais vulneráveis. Então, estamos numa guerra, estamos na trincheira, não estamos em um parque de diversão. Então, nós, os mais novos, devemos ter essa consciência e olhar para o irmão que está mais tempo na fé e ajudá-lo. As mulheres, as crianças, porque são mais vulneráveis. Devemos estar sempre atentos, olhando para trás e ver se tem um irmão que está caminhando mais devagar, que está lá atrás. Devemos assim estar lá, guardando a vida dele, dando cobertura a ele para que não venha os amalequitas e ataquem a eles. Então devemos estar com os nossos olhos bem abertos, vigiando e assim ajudando uns aos outros, ajudando os membros do corpo de Cristo. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Deus abençoe.